Olá, amados, boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos no nosso momento de culto ao nosso Deus. Eu gosto sempre de lembrar que culto, amados, é serviço ao Senhor. Precisamos participar, precisamos oferecer o nosso culto ao nosso Deus. Estar falando com Ele, louvando, bendizendo o nome dEle, agradecendo pelas bênçãos. E também meditando na sua palavra, que é a voz de Deus para conosco. Nesse momento nós vamos meditar em alguns versículos nessa noite para nossa instrução e para nossa edificação espiritual. Gostaria de ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 1, primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, os versos 19 até o 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Vamos orar, amados? Deus, Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esses momentos que estamos passando na presença, Senhor, na Tua presença, juntamente com os irmãos. Senhor, que Tu aceites o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Que mesmo separados, distantes uns dos outros, Senhor, que a nossa união, Senhor, nesse momento espiritual, Senhor, seja aceita na Tua presença. Aceita o nosso culto, Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Senhor, ouve as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, ó Deus, o nosso pedido de perdão. E também nesse momento, Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai, que isso seja edificante para as nossas vidas. Assim nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor Deus. Amados, Paulo, ele teve muitos problemas com a igreja de Corinto, e a igreja que tem o maior volume de escrita aqui, né? São 2 cartas, né? Alguém diz que há uma terceira carta ainda, mas Paulo trata muito com essa igreja pelos problemas que ela tinha, não só com o pecado em si, né, mas também porque nesse momento, quando ele escreve a segunda carta, havia um problema entre a igreja e Paulo, e eles estavam questionando então o ministério de Paulo. E Paulo então usa essa carta para solucionar esse problema de relacionamento que estava havendo ali com aquela igreja, né? A não aceitação do ministério de Paulo. Então, é uma carta muito complicada, né? De tratar de um problema muito sensível, né? E duro também para Paulo, né? Então, esse assunto estava sendo tratado ali, né? Mas nós vamos ver, amados, que apesar de ser um assunto entre uma igreja local e a figura do apóstolo Paulo, ali nós podemos tirar muitas lições para as nossas vidas, amados. Essa carta é riquíssima, né? Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo ali, ele nos informa a respeito das situações, né? E essas são similares também na nossa vida, e vai nos dar bagagem, então, para resolvermos muitos problemas da nossa vida, né? De acordo com a vontade de Deus. Então, é uma carta riquíssima, né? Que nós podemos aprender muito com ela, né? Então, nos versículos que lemos aí, Paulo está tratando das promessas de Deus. Então, ele vai dizer aí no versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o fim, em Cristo Jesus, né? Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, ele diz assim, que Deus fez muitas promessas e que todas elas, o fim dessas promessas, o cumprimento dessas promessas, então, é Cristo Jesus. E aí nós vamos aprender um pouquinho com isso, né? Muitas vezes nós passamos também por adversidades, né? E às vezes nós esquecemos, amados, que existem grandes riquezas
guardadas nesses momentos de tribulação para nós. Eu costumo dizer, amados, que nas situações mais difíceis pelas quais nós passamos nessa vida, nós precisamos aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Sempre há um motivo, sempre há um propósito, né, para que Deus esteja permitindo determinadas situações. E Ele tem sempre alguma coisa para nos ensinar. E aqui, nessa circunstância toda, por isso que eu disse, há muito ensinamento para as nossas vidas, nessa carta de Paulo também, né? Mas, amados, um outro livro, e eu quero tirar uma passagem desse livro, né, para que a gente medite um pouquinho, é esse livro aqui, chamado O Peregrino. O Peregrino é um best-seller, né? Eu não sei quantos irmãos já leram, mas se não leram, amados, eu recomendo, tá? Esse livro foi um dos livros já mais lidos no mundo, depois da Bíblia. Então, O Peregrino é um best-seller que até hoje é publicado, né? Tem inúmeras versões, e eu recomendo, tá? Chama-se O Peregrino, de John Bunyan. Então, se você não leu ainda, leia, amados, tá? É um livro muito gostoso de ler, é um romance, em termos de prosa e poesia, e é muito bom a gente ler. Ele fala, justamente o título é O Peregrino, porque ele fala da trajetória, né, de um personagem chamado de cristão, né, que sai do seu lar, sai da sua casa rumo ao céu. Então ele vai passar por diversas situações no meio do caminho, e é isso que se ocupa o livro, dessa trajetória, por isso o nome de Peregrino, né? Mas há nesse livro, né, uma passagem que ilustra essa questão aí das promessas de Deus. Então, o quanto isso é importante para as nossas vidas, né? Então, é interessante no livro que ele coloca os personagens aqui, né, eles são fictícios, né, e são sentimentos que se tornam personalidades, né? Então, por exemplo, cristão e esperança são dois personagens, né? Cristão é aquele que começa a caminhar, da esperança se junta a ele. Então, cristão e esperança, os dois personagens aí se desviaram do caminho, né? Então, eles estavam trilhando por um caminho, se desviaram do caminho reto e entraram num terreno proibido. Então, essa é uma das situações, né? E por causa desse descuido dos dois, do cristão e da esperança, né, eles acabaram presos no castelo da dúvida, outro personagem, né, e também do gigante desespero, outro personagem. Então, eles acabaram presos nesse castelo. Depois de passarem ali vários dias, numa noite começaram a orar. Então, cristão e esperança começam a orar e o texto diz o seguinte, vou ler para os irmãos. Momentos antes de amanhecer, prorrompeu o cristão nessas fervorosas palavras, como se estivesse espavorido. Que louco e que nécio sou em estar aqui nesse calabouço, quando podia estar gozando a liberdade. Tenho no peito uma chave chamada promessa, que estou persuadido poderá abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida. Sim, exclamou Esperança, que boas notícias me dás, irmão. Tira, pois, a chave do teu peito e experimentemos. Cristão tirou a chave e aplicou à porta da prisão. Instantes depois, a fechadura cedia e a porta abria de par em par, com a maior facilidade. Cristão e Esperança saíram. Então, isso está numa parte deste livro, né? Então, amados, muitas vezes nós não conseguimos lidar com os problemas da nossa vida de maneira correta, né, para nos livrarmos dele. E aqui a lição que vem, segundo o texto aqui também, né, a gente pede, às vezes até ora, né, o que estava acontecendo, eles estavam presos numa situação difícil, né, e depois oram, né, mas parece que muitas vezes essa oração não chega a nos dar descanso, né, e nós não confiamos como deveríamos confiar, né, e a situação não muda. E nesses casos, amados, nós precisamos de alguma coisa que vai abrir a porta, né? Então,
no livro, né, ele vai dizer que ele tinha no peito uma chave chamada promessa. Amados, essa é a chave para soluções dos mais tristes problemas da nossa vida. São as promessas do Senhor. E quando nós tentamos aplicar a nossa situação, essa promessa, né, às vezes ela não se encaixa. Então nós vamos, né, procurar na palavra, procurar na nossa mente aquilo que a gente leu. Por isso que eu digo sempre que nós precisamos estar constantemente, diariamente envolvidos com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai estar na nossa mente. A palavra vai dizer assim que o Espírito nos fará lembrar, né? E nos momentos de dificuldade Ele nos fará lembrar das promessas do Senhor. Então, em determinado momento, nós vamos nos lembrar, né? Quando nós nos atermos às promessas de Deus, nós vamos lembrar que há uma promessa de Deus que se encaixa direitinho naquela circunstância e naquele problema, né? E nós oramos, pedimos ao Senhor que nos conceda assim, então, essa bênção do cumprimento dessa promessa, né? E em Cristo Jesus todas as promessas de Deus são cumpridas, né? Então nós não devemos duvidar de que a promessa realmente vai ser cumprida. Amados, Deus tem inúmeras promessas para nós e uma delas vai servir, assim como várias chaves e um cadeado, alguma dessas chaves vai servir naquele cadeado que vai te tirar, que vai te libertar dessa prisão e desse problema. Charles Spurgeon, né, o grande pregador e teólogo, diz que quando encontramos essa promessa e oramos dessa forma, a questão está encerrada. Como é bom quando a gente acha a chave, né? E quando vira a chave no cadeado, aquele cadeado se abre, né? Muitas vezes não é fácil achar, né? Mas, amados, Deus tem promessas. A palavra do Senhor tem solução para todas as situações da nossa vida, né? E assim Deus cumpre as suas promessas também e nos traz de novo alegria ao nosso coração. Amados, as promessas de Deus são a chave que nós devemos procurar para abrir as portas das prisões, das nossas adversidades e das nossas tribulações. Estão lá. Então que você tenha uma vida de contato constante com a palavra de Deus. Estude realmente a palavra de Deus, né? Às vezes a gente acha assim, mas isso não tem nada a ver com a minha situação. Não, não tem nada a ver com a situação de hoje, né? Mas tudo tem um propósito e vai servir para uma situação. Se você não tiver essa chave, né, num determinado momento, aquele cadeado não vai poder ser aberto. Mas tendo as chaves, as promessas de Deus, que foram feitas e vão ser cumpridas em Cristo Jesus, todas elas. Se nós tivermos essas promessas na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida de intimidade com o Senhor, na hora certa, o Espírito nos fará lembrar e nós usaremos a chave certa para nos tirar da situação. Amados, então, que Deus nos abençoe, que realmente as promessas do Senhor sejam cumpridas na nossa vida. Que nós tenhamos momentos de intimidade com o Senhor, né? Leia o livro, é muito bom, né? Se você, aí nesses tempos que você está um pouquinho parado, né, procure uma boa leitura, e essa daqui, né, estou indicando para você. O Peregrino se chama, tá? Não se esqueça, mas leia a palavra, leia a Bíblia, porque a promessa não está no livro, a promessa está na palavra, né? São promessas que Deus tem para nós, que Ele fez para nós. Promessas para Ele não tem a razão de ser, mas as promessas são para nós. Ele prometeu e Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu em Cristo Jesus. Amados, que Deus os abençoe, que essa mensagem edifique a sua vida, né? Não sei que momento que você está passando, se é de tribulação, se é de desesperança, né? Com tudo isso que está acontecendo, mas Deus tem promessas para nós. Deus tem esperança para nós, Deus tem uma vida nova para nós, né? E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que Deus te abençoe e encha o seu coração com a sua alegria, a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, né? E que nós possamos renovar as nossas forças nas promessas que o Senhor fez.
Amém, amados? Que Deus abençoe. Eu gostaria de orar por você, pela sua família, para que Deus esteja renovando então as suas forças, né? E fazendo de você um servo sempre fiel aí juntamente com a sua família, né? Vamos orar, curva sua cabeça aí, vamos falar com Deus. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, ó Deus, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós podemos confiar que Tu tens promessas para nós, ó Deus. Obrigado, Pai, porque Tu se revelaste a nós através da Tua palavra, Senhor, e que essas promessas estão aí na Tua palavra, Senhor, para serem usadas nos momentos de dificuldades como chaves, ó Pai, que nos tiram da prisão, Senhor, das frustrações, da prisão do desamparo, Senhor, da desesperança, ó Deus, da prisão das provações, ó Deus, e que abrem um novo momento da nossa vida cheio de alegria, de prazer, de louvor ao Teu santo e bendito nome. Deus, que sejamos servos fiéis, ó Pai, sempre prontos a buscar na Tua palavra as Tuas promessas e tudo aquilo, Senhor, que Tu desejas da nossa vida. Que sejamos servos fiéis assim, buscando fazer na nossa vida a Tua vontade. E que Tu nos encha da alegria da salvação, ó Pai. Tu nos dê nova esperança, Senhor, em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelos momentos que passamos aqui, ó Deus. Cumpre, Senhor, em nós a Tua vontade. Isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amados, recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus.